Vamos para BH então, movimentar a nossa reportagem em Belo Horizonte. Temos com a gente Luciana Viana para falar sobre a situação da 123 Milhas, né? Sobre as ações por parte de quem teve pacotes suspensos. Vamos saber qual é a situação da empresa agora. E aí, Luciana, bom dia para você, bem-vinda. Ei, Roberta, muito obrigada, viu? Um prazer falar com você. Megali Bom também, dia, nosso Lu. mineirinho de Ouro Fino, né? Como vamos? Eu sou mineirinha de Juiz de Fora também, viu? Gente, Roberta, me desculpe, eu não sabia. Que bacana, temos 3 mineiros, então, na tela. Dá uma prosa boa, né? Pena que é uma prosa sobre uma Oh. coisa tão chata, né? Pois Nossa. é, Megali, que dor de cabeça, né? Que transtorno. Imaginem só, você se programa para uma viagem, paga, economiza e tem aí essa dor de cabeça, né? Esse BO para resolver. E é mais um capítulo, né, da crise após relatos de demissões da Max Milhas, que faz parte do mesmo grupo da 123 Milhas. A empresa agora afirma que contratos de experiência venceram ontem e, com isso, alguns funcionários foram desligados, né, com o fim do prazo. Assim como a agência de viagens, a Max Milhas, já anunciou medidas para tentar o quê? Amenizar as dificuldades financeiras, né, como o parcelamento dos pagamentos aos clientes que venderam as milhas e tiveram valores a receber. Agora, no caso dos consumidores da 123 Milhas, esses têm pela frente aí um cenário, pouco animador. E por quê? Porque aquele pedido de recuperação judicial, né, apresentado pela empresa, ele foi deferido, foi aceito pela justiça. E com isso, todas as ações contra a empresa, a gente contou aqui no meio da semana 2 ações, né, pelo menos por minuto aí contra a empresa, né, em todo o Brasil. Pois é, elas ficam suspensas por 180 dias. Isso são o quê? 6 meses. Na prática, segundo o advogado especialista em direito do consumidor e direito institucional, que é da OAB aqui de Minas Gerais, que é o Rômulo Brasil, segundo ele, a recuperação judicial, ela dá mais tempo para que a empresa pague gradativamente os débitos. E não é só isso não, vamos ouvi-lo. No pedido de recuperação judicial, a empresa vai apresentar junto ao Poder Judiciário uma proposta de acordo com as condições que a empresa julga conseguir cumprir. Então, ela pode, por exemplo, propor parcelamento do débito, ela pode, por exemplo, propor o pagamento do valor devido, deduzido 20%, deduzido 30%. Pois é, e a Justiça Federal aqui de Minas autoriza a condução coercitiva dos sócios da 123 Milhas à CPI das pirâmides financeiras. Também ficou decidido que os empresários estão proibidos de sair aqui do país até prestarem esclarecimentos à comissão. Depois de 2 tentativas, não foi só uma não, foram 2 tentativas, uma nova sessão então na Câmara dos Deputados foi marcada para a próxima quarta-feira. Caso não compareçam voluntariamente, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira poderão ser levados por equipes da Polícia Federal. O Megali, essa inclusive foi uma questão levantada por você, né, na minha última participação no meio da semana. E aí, se eles soltarem de novo, o que pode acontecer? A Polícia Federal vai bater lá, e vão levá-los, né, de forma coercitiva, obrigatória. Bom, a CPI investiga se o modelo de negócio utilizado pela empresa pode ser, de fato, configurado como uma pirâmide financeira. Na visão do advogado criminalista, o Paulo Corsara, a avaliação deve ser feita com cuidado. Entre um esquema de pirâmide financeira e apenas um plano de negócio arriscado, existe uma linha tênue, porque a pirâmide financeira é quando você promete ganhos, né, em reais, com um esquema fraudulento ou mediante especulação para um número indeterminado de pessoas. No caso da 123 Milhas, eles vendiam essas passagens a preços muito baratos, com um prazo, mas sem uma data determinada. Ou seja, ela não tinha nem o controle de qual seria o preço que ela pagaria, porque a pessoa escolhe a data e ela teria que pagar o que estava sendo pedido pelas companhias aéreas, que podia ser muito mais do que ela tinha cobrado do consumidor. Pois é, já concluindo aqui o assunto, né? A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, ela não informa uma data para repassar informações sobre o encontro realizado na última sexta-feira com empresários da 123 Milhas. A reunião teve o objetivo de cobrar esclarecimentos, né, como a quantidade de clientes afetados, a proposta da empresa para cumprir os contratos celebrados aqui em todo o país. Segundo a assessoria da Senacom, eventuais informações sobre o encontro serão divulgadas no momento oportuno. No último dia 13, os donos da Gigante do Turismo, na verdade já estamos em setembro, então no próximo dia 13, tá? Os donos aí dessa Gigante do Turismo também devem participar de uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor.
na Câmara dos Deputados. A 123 Milhas é investigada desde o último dia 18 de agosto, só para lembrar, após cancelar as passagens, né, da linha Promo de clientes que compraram as passagens, pagaram e tinham aí os embarques previstos entre setembro e dezembro. Eu só finalizo aqui, ó, enquanto eu falava aqui com vocês, nossos ouvintes, a gente faz aqui, a gente joga nas 11 posições, a gente, né, enquanto eu falava aqui, dava informação, já li aqui a participação do nosso ouvinte Daniel. Ele diz o seguinte, ó, pessoal. Ei, Lu, bom dia. Pois é, eu e minha esposa íamos para os Estados Unidos, a passagem comprada e paga R$ 989, né? Então, comprou ali por 1.000 e pouco, parcelou em 2 vezes, 989. Perdemos, não sabemos o que fazer, vamos esperar, estamos aqui com os nossos planos frustrados. É o Daniel, nosso ouvinte, que tinha viagem agora marcada para outubro. É isso aí. Roberta e Megali. Luciana, pode continuar conosco. A gente está com o Rodrigo Alvim, que é advogado especialista em direito do consumidor, para falar sobre esse assunto. Alvim, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. E os sócios da 123 Milhas disseram ao governo que não tem condições de pagar os clientes agora. E aí, fazem o quê? Esses clientes que agora se veem nessa situação de não terem mais a quem apelar. Conta pra gente, bom dia. Megali, Roberta, bom dia, prazer Bom dia. falar com vocês. Olha, é uma situação bem complicada e eu fui muito procurado essa semana sobre o que fazer, principalmente em face da recuperação judicial que agora foi deferida para 123 Milhas e para a Hot Milhas. E, infelizmente, como foi deferida, todos os processos agora estão suspensos com relação à empresa. E, inclusive, é importante pontuar, Megali, que a juíza suspendeu todos os processos. A recuperação judicial, quando a empresa pede esse respiro, fala assim, olha, eu não tenho condição de pagar os meus devedores por pelo menos 6 meses, suspende a fase de execução, que é quando você dá valor para o direito. Só que nesse caso, a juíza foi até além do que a lei determina e suspendeu todos os processos. Então, assim, se quiser entrar hoje contra a 123 Milhas, se quiser pleitear isso hoje em juízo, os processos estão todos suspensos até a segunda ordem, tá? Então, assim, judicialmente não tem o que fazer. Um ponto importante e que eu ressalto é conferir se seu nome está certo na lista de credores, porque a empresa, quando faz uma recuperação judicial, ela junta uma lista de credores no judiciário e fala assim, olha, eu devo essas pessoas aqui e esse é o valor. Então, verifique se seu nome está lá nessa lista, eu divulguei essa lista nas redes sociais, então veja se está lá, se o nome está certo, os valores estão corretos, porque senão, aí sim tem que começar a se mover para pensar em como retificar isso. Porque a recuperação judicial congela, né, os processos contra a empresa, pelo menos temporariamente. Mas e aí, Rodrigo? Quando que a pessoa vai ter o dinheiro de volta? Porque eles chegaram a oferecer um voucher, né, para você fazer uma outra compra. Mas aí como é que você vai confiar? E esse voucher também, como tinha um valor muito baixo, normalmente você não conseguia comprar uma passagem equivalente mais para frente, né? Então o consumidor ficava aí totalmente abandonado. Ô, Roberta, e a gente está falando assim de um dos maiores ataques aos consumidores que a gente viu recentemente, tá? Esses vouchers nem estão sendo aceitos mais. Se você quiser tentar usar agora, o voucher não é mais aceito e é uma empresa assim que, ao que tudo indica, né, não tem condição de honrar com os passivos dela. É um passivo de mais de 2 bilhões de reais só de crédito trabalhista, segundo ela, 700 milhões de reais, e é o crédito prioritário, né, são as primeiras pessoas a receberem em caso de uma eventual falência. Então, assim, é um cenário muito preocupante. A gente vai ter que ver qual que é o efetivo plano de recuperação que a empresa apresenta, para ver se ela vai conseguir realmente retomar as atividades dela, retomar a confiança do mercado para ter condição de arcar com essas dívidas dela. Porque uma dívida de 2 bilhões e uma empresa com a confiança igual a 123 Milhas está hoje, é uma situação um pouco complicada. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Num mercado tão competitivo, uma empresa confiável já tem dificuldade para sobreviver. Imagine uma agora com esse histórico, né? Então, o porvir não é brilhante para quem imagina um dia poder acertar suas contas com 123 Milhas. Luciana Viana tem pergunta. Pois é, na verdade, vários ouvintes, né, participam aqui da nossa programação e uma dúvida minha também, porque são 6 meses de suspensão aí dos processos, então ela pode continuar, inclusive, vendendo ali as passagens, executando outros serviços também. Mas aí a gente pensa no seguinte, quando você se programa para comprar uma passagem, para fazer uma viagem, você está comprando uma passagem. Você não está aplicando dinheiro para recebê-lo de volta de alguma outra forma, né? Após esses 6 meses, ainda cabe ou caberá um processo por danos morais, por frustração aí de planos? Como fica essa situação, Rodrigo Alvim?
Excelente pergunta, Luciana. E vamos lá. No meu entendimento, nem os processos de conhecimento agora deveriam estar suspensos, tá? Porque, como eu falei, a Lei 11.101, que é a lei que regula a recuperação judicial, ela não prevê a suspensão de processo, mas somente daquela fase de execução, que é quando a empresa vai te pagar. Então, eu entendo que quem já quiser entrar com uma ação agora para discutir o direito pode, e você vai poder sim entrar com uma ação para discutir eventuais danos morais, afinal, é um transtorno, é um desgaste, é uma quebra de uma expectativa muito grande, né? Para muitas pessoas era a viagem de uma vida, e também pode ter um baita de um dano material. Por quê? Porque o dano material que todo mundo pensava era o valor da passagem que a 123 milhas vendia, ou do pacote que eles vendiam. Mas e quem comprou por fora? E pagou em cima da hora um valor muito maior, pagou hotel por fora, teve gastos muito maiores por culpa da empresa. O Código de Defesa do Consumidor ele fala o quê? Que o prestador de serviço ou fornecedor de produto, ele responde pelos danos causados independentemente de culpa, tá? Então, o dano material de quem comprar por fora uma nova viagem, reservar um novo hotel, ou para quem perdeu um hotel e passeios no destino por culpa de não ter usado a passagem por causa da 123, vai ter sim uma boa ação tanto por danos materiais quanto por danos morais para entrar depois. E qual que vai ser a vantagem também de ter uma ação? O Código de Defesa do Consumidor permite, em determinadas situações, pedir uma coisa chamada desconsideração da personalidade jurídica. Em certas situações em que você mostra o quê? Olha, o que essa pessoa jurídica fez foi extremamente abusivo, foi para me lesar, e, portanto, eu quero que os sócios respondam com o patrimônio deles. Isso, em relação de consumo, é plenamente possível. Sim, agora, ô Rodrigo, como é que o consumidor se protege de situações como essas? Como buscar informações sobre a empresa para saber se de fato é confiável? Porque a gente vem falando bastante aqui na Band News FM sobre também a necessidade de democratizar mesmo o turismo aqui no Brasil. A gente não tem empresas, aquelas chamadas low cost, por exemplo. O valor das passagens aéreas anda muito alto, até por isso tanta gente procura empresas como a 123 Milhas que trabalham com as milhas aí de outras pessoas, né? Como se proteger de situações como essa? Tem como? Posso Claro. só acrescentar aqui, o João, por exemplo, nosso ouvinte, ele acha que o preço é um bom indicativo. Olha, ele foi para os Estados Unidos agora em agosto, pagou quase R$ 7.000, e na época essa mesma viagem estava sendo oferecida pela 123 Milhas por R$ 900. Ele falou, eu não vou entrar nessa, porque tem cara de coisa que não vai se concretizar. Dito e feito. É um dos indícios, o Alvin? Olha, eu acho que sim. Eu acho que tudo que parece ser bom demais para ser verdade costuma ser. E a 123 chamava um alerta para a gente, por quê? Porque era uma empresa que não tinha capital aberto, né? Ela não tinha ações sendo vendidas na bolsa e, portanto, os relatórios financeiros, comerciais, ela não eram disponibilizados. Então a gente não sabia a real situação financeira da empresa até o pedido de recuperação judicial. O que eu falo? Faça uma pesquisa, normalmente em sites como o Skyscanner, Kayak ou outros sites buscadores de viagem, para ver o preço médio de uma viagem. Se tem algum site disponibilizando essa viagem por 1/3, 1/4 do preço, pessoal, isso liga todos os alertas. E aí você vai buscar informações sobre aquela empresa onde? Em sites de proteção do consumidor, como Reclame Aqui, consumidor.gov.br, para ver se tem outros consumidores reclamando, para ver a situação daquela empresa e aí sim para ver se ela é confiável. Busque informações, porque assim, é um barato que infelizmente pode sair muito caro. É isso. Rodrigo Alvim, advogado especialista em direito do consumidor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo fim de semana. Para vocês também, muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigada e obrigada também à nossa Luciana Viana, que participou da entrevista com a gente, dando todas as informações. Até mais, Beijo, Lu. À Lu. disposição. Beijo, meus amores, mineirinhos. Mua. Um beijo. Excelente sábado a todos. Agora